Olá, meus amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde abordaremos na noite de hoje o seu 28º capítulo, que intitula como texto Trabalhemos. Sempre vale aqui destacarmos que esta extraordinária obra se compõe de 90 capítulos, para que assim possamos aprender e refletir sobre tão preciosos ensinamentos. Portanto, que Deus nos guarde e nos envolva em sua infinita paz. Meus irmãos e amigos, o texto em questão se refere justamente às nossas possibilidades de trabalho frente às inúmeras oportunidades que se erigem para a realização do bem, colaborando, de alguma forma, na bendita seara de Jesus. No entanto, nem sempre acreditamos preparados para tal mista. Se seremos ou não efetivos para atender às tarefas espirituais que nos compete dentro de uma casa espírita. Emmanuel, portanto, nos traz, no parágrafo inicial do presente texto, a seguinte reflexão. Assim ele nos informa. Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Vejamos que o enunciado é bem claro para todos nós. Pois quando nos dispomos a trabalhar com Jesus, requisitando esta ou aquela tarefa de maior vulto ou expressão, dentro da casa espírita, que geralmente frequentamos, seja no setor de assistencialismo aos mais carentes, seja nas atividades teóricas ou práticas, muitas das vezes, então, acabamos hesitando ou duvidando da própria competência a que estamos investidos. Se somos ou não aptos a abraçar esta ou aquela tarefa a que nos propomos. Onde exclamamos, não raro, da seguinte maneira: é comum dizermos assim, mas e se eu não conseguir fazer isto ou aquilo? E se não gostarem do meu trabalho? Bem, até chegamos a nos engajar ou assumir pressurosos e de bom ânimo este ou aquele grupo a que nos afinizamos. Porém, desde que surjam pequenas contrariedades e incompreensões, experimentando em nosso campo de ação certas mágoas e ressentimentos, já queremos desistir ou prosseguir no intento de desistir junto da primeira dificuldade ou tarefa que surge. Assim que ocorre. Isto sem ao menos tentarmos novamente recomeçar, sem procurarmos envidar o menor esforço de superação e entendimento pelo exercício da humildade, da fraternidade. E aí prossegue, então, Emmanuel em seus sábios apontamentos, dizendo assim: estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Mais uma vez, é muito clara e lúcida
a visão do benfeitor amigo. Pois, uma vez envolvidos nas lides espíritas, sem que tenhamos a devida preparação ou o estudo prévio e sério, né, dos seus postulados, o que acaba acontecendo? Acabamos nos decepcionando ante as falsas e precoces expectativas que alimentamos. Ou seja, desejamos, ansiosos, esta ou aquela faculdade mediúnica. É a mediunidade de cura, às vezes são de desdobramento, de evidência, psicografia, e aí vai. É na doação de nossas energias anímicas através do passe magnético, no amparo e socorro às necessidades físicas e espirituais. De outras vezes, oferecemos o hábil concurso do verbo, eloquente e esclarecedor sobre a tribuna privada, acreditando de tudo isto que aqui estamos falando, que para sermos aceitos como bons e valorosos trabalhadores, será imprescindível a avaliação e aprovação do mais alto. O aval dos amigos espirituais. O que acontece, na verdade, é que os amigos espirituais aguardam tão somente de cada um de nós a vontade e a humildade de servir, porque de resto eles irão suprir naturalmente as nossas deficiências e fraquezas. Pois eles sabem, eles conhecem as nossas falhas. Que somos ainda, muitas das vezes, imprevisíveis em nossas escolhas e tomadas de decisão. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Aqui, meus amigos, uma vez mais, o bondoso amigo espiritual nos anota o seguinte: que para obtermos a sabedoria, basta recorrermos ao livro da vida, onde a romagem humana pela Terra representa este abrigo de almas em aprendizado. É a oficina para que retifiquemos os equívocos do passado. É este abençoado cadinho para que possamos reunir forças, buscando a reconciliação junto daqueles a quem ferimos e que nos feriram também. Voltemos agora com Emmanuel em suas observações, quando ali nos diz: sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de desedentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo à cova de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço, todo merecimento real inclui sacrifício. Meus caros amigos, irmãos, então como nós poderemos ser
recompensados pela divina graça de Deus, sem, no entanto, possuirmos mérito. Vamos parar e pensar. Como alcançarmos o céu sem viver a dureza do chão? Como querer ser feliz quando ainda não aprendemos a praticar o amor e o perdão? Em O Livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se o homem poderia obter na Terra uma felicidade completa. É uma questão clássica que estamos sempre anotando em nossas observações. Responderam então os espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Aí, logo na questão seguinte, a de número 921, os bons espíritos assim responderam também ao codificador: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. E sem a lei do trabalho como necessário ao nosso aprimoramento intelectual e moral, Allan Kardec volta a perguntar agora aos imortais, na questão de número 676 de O Livro dos Espíritos: por que o trabalho é imposto ao homem? Não que seja obrigado, mas que seja imposto. Porque tem uma finalidade, que é o progresso. Vamos ver. Então responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, a sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, Deus outorgou-lhe a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Então, para melhor aqui ilustrarmos o nobre pensamento de Emmanuel, do que nós aqui estamos propondo em nossos estudos, vamos encontrar no livro Contos e Contos, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 22, um belo texto, onde certa vez existiu um cristão muito inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que, onde ele estivesse, estava sempre atento às letras evangélicas, não deixando de semear a palavra do Senhor. Era um excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios, até mesmo de uma forma poética que dizendo quais arabescos maravilhosos de som.
Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, ele exaltava o amor, todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo, estimava a colaboração alheia. Sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam o concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador, como às vezes somos elogiados, né, pelos amigos da casa. Entretanto, dificilmente ele sabia utilizar o título de irmão. Então, habituara-se por isso ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Com o tempo, porém, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, isolou-se então no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas humanas. Semeara entre elas, afirmava, triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca sempre a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque ele não desejava contrariar a si mesmo, então retirou-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Então, decorrido algum tempo, o anjo libertador da morte, entre aspas, veio subtraí-lo do corpo físico, isto é, vindo a desencarnar. Estranho agora ao ambiente carnal, percorreu em esfera obscura durante muitos anos, mantendo apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. Então o inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem feitas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se então agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável: que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem-sucedido no meu ministério. As sementes que espalhei sempre caíram em terra improdutiva.
quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Nunca fugia ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei, mestre, aos quatro cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, Senhor, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Então Jesus fitava-o ali condoído. E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se agora um novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade: se atiraste tanta semente a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, no entanto, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção? Que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Então, ante nova pausa que se fizera, o crente desapontado objetou: bem, contudo, a tua parábola, mestre, não se refere aos nossos deveres para consolo. Ó, tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas de seus discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei, muitas vezes, as necessidades do serviço? Depois disso, o servo instrutor silenciou em pranto convulsivo. E o Senhor, todavia, ali afagando-lhe pacientemente a fronte, recomendou: volta, meu amigo. Volta ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício.
atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado na carne, trabalharia, não para ser compreendido, mas para compreender. Bem, meus queridos amigos, como nesta magnífica ilustração por Humberto de Campos, sobre o semeador incompleto, assim somos nós na vida. Aqui nos deixa um exemplo. O que nos quer dizer Humberto de Campos, o irmão X? Embora investidos da boa vontade de servir, onde aquecemos os nossos ideais, sempre com os nossos corações voltados ao bem, onde os mais nobres e ricos conhecimentos nos permitem espalhar a palavra da Boa Nova que ensina e esclarece, de guardarmos e seguirmos os mandamentos sagrados de Deus, a maneira, né, daquele rico da parábola contada por Jesus, de sermos zelosos, de sermos assíduos às atividades que nos compete abraçar na casa espírita. Se de tudo isto, embora sinceros e desejosos de fazer a caridade, de edificar o bem, se nós descurarmos do próprio solo que habita dentro de nossas almas e em torno a quem queremos ajudar, seremos como aquele outro semeador da parábola contada por Jesus, que saindo a semear, né, ele deixou cair algumas sementes ao longo do caminho. E vindo os pássaros, a comeram. Aí mais à frente, outras caíram em meio às pedras e espinhos, e não tendo forças suficientes, chegaram até crescer, mas vindo o sol, a queimaram e a sufocaram. Portanto, meus irmãos, é preciso anotarmos o solo onde iremos atirar ou oferecer a semente que precisará florir nos corações alheios. Devemos entender que nem sempre as pessoas estarão preparadas para nos receber com devido carinho, como gostaríamos que fosse, que invariavelmente encontraremos aqueles que nos compreenderão, sim, gratamente. Porém, outras se mostrarão indiferentes, retribuindo com ingratidão, desprezo e com certa descrença. Como se diz, né, naquela velha e popular expressão, que uma ferramenta sem corte ou sem fio, ela não consegue realizar a poda dos galhos e das raízes. Como todo trabalho eficiente, reclama conhecimento e preparo adequado. Quantas são as vezes em que somos chamados a servir, ou nos colocamos espontaneamente ao serviço caritativo,
E naquele impulso entusiástico e natural, nós desejamos resultados imediatos, quase que prontos para nos agradar. E não é assim. Nem sempre acontece como queremos que ocorra. E vejamos, se somos contrariados ou mal correspondidos, acabamos quase sempre procedendo como o semeador incompleto. Que, surpresos pelos equívocos dos nossos bens que administramos no mundo, acabamos nos indignando perante a bondade e a justiça divina. Lembrando, como ali nos exortou, Humberto de Campos, cada coração respira em clima diferente. Então não podemos exigir dos outros que eles não podem entender. É o que diz em outro livro chamado Busca e Acharás, psicografia também pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde o espírito de Emmanuel ele nos brinda com a seguinte orientação, na frase das entrelinhas de um texto que está lá. Estuda e melhora-te para ser mais útil, não intentes transformar ninguém pela força. Então, servindo-me até de uma simples comparação, se a gente, assim, por exemplo, se quisermos comer uma fruta doce e saborosa, nós precisaremos esperar o tempo necessário para que amadureça, não é? Então, em outras palavras, para realizarmos a obra do bem ou uma ação efetiva e contínua, precisaremos estar preparados, no sentido de recebermos como resposta alheia tantas coisas boas como ruins. Pois como poderemos dar alguma coisa sem nada possuirmos? Se estivermos fragilizados e abalados emocionalmente, por exemplo, como nós poderemos oferecer um roteiro seguro aos que sofrem no caminho? Então, por esta razão é que precisamos lutar para vencermos nossas más tendências, buscando o nosso equilíbrio e firmeza nos bons propósitos, de forma a corrigirmos e sanarmos aos poucos as antigas chagas ou deformidades morais que arrastamos por séculos de existências anteriores. É como Kardec, o codificador, definiu o bom espírita em uma frase muito conhecida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É trabalho. Trabalhemos para isso. Então a cura se acha dentro de cada um de nós. De acordo com aquela famosa frase atribuída ao antigo filósofo grego Sócrates, conheça-te a ti mesmo, cuja inscrição ela se encontra na entrada do oráculo de Delfos, na antiga Grécia. Então, anotando uma vez mais as riquíssimas exortações de Emmanuel, ele finaliza aos nossos corações e pensamentos os seguintes ensinamentos. Diz as suas palavras. Muitos, porém, almejam auxiliar exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins.
Desejam fazer claridade na hora do meio-dia? Melhorar o prato? Feito. Subirem em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem, para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento para entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quanto seja possível, porquanto para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Podemos também conciliar as preciosas ilustrações de Emmanuel com as recomendações trazidas por Erasto, o espírito de Erasto, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a missão dos espíritas que ali ele nos diz. Então, anotando alguns trechos das suas entrelinhas, das suas instruções, ele nos fala assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra! O arado está pronto. A terra espera. Arai! Bem, meus amigos, agradeço a todos a participação, desejando um final de semana abençoado, cheio de paz, de harmonia e alegria. Que Jesus nos guarde em sua doce e bondosa inspiração. Até uma próxima. Fiquem com Deus.